E vamos iniciar. Quem nos visita pela primeira vez, eu sou o pastor Vinícius Carreira, atual vice-presidente dessa casa. E como muitos ou quase todos já sabem, e é a primeira vez que eu vou falar isso em público aqui para todos, eu estou de mudança. Não, calma, vamos ensaiar de novo. Mas corta aí na live, volta de novo. Eu estou de mudança. Isso, olha o pastor forçando os irmãos. E eu queria falar algumas coisas antes de iniciar sobre isso, né? Eu queria dizer que eu nem entrei nessa igreja aqui, né? Ela que entrou e eu já estava lá. Então, estou acompanhando desde o começo. E eu queria dizer como sou grato pela vida do pastor Edson, Vivi, e de toda a liderança, né? Eu ia falar, na verdade eu vou falar um negócio aqui que eu sei que vocês vão falar, que metido, mas eu vou falar mesmo assim. Eu estava conversando agora com o pastor Amauri, agora antes do culto, né? E ele falou um abraço para o pastor, Viviane e toda a liderança. Assim como eu levei o abraço do pastor Edson na semana passada lá em Rio Preto, né? Porque quando a gente pertence... Com certeza eles vão gostar muito. Oh, glória, aleluia! Estamos em concordância, já temos unidade suficiente para prosseguir aqui no reino de Deus. Mas queria exaltar a vida do pastor Edson, né? E da Vivi. Porque há 14, 15 anos, 16 talvez que eu conheça ele, né, mas congregando de fato, sendo pastoreado por ele, eu fico pensando, irmãos, existem muitos pastores por aí que eles não têm prazer em ver os seus discípulos crescendo. Eles não têm prazer em ver o avanço, né, e muitas vezes eles vão dosando a medida do conhecimento, dosando a forma com que eles pastoreiam, realmente com receio de que a pessoa possa se tornar tão boa ao ponto de repente, ser mais querida, ou então pregar melhor. E, na verdade, não é isso que acontece. Apesar que ninguém bate o homem, né? O homem prega demais. Mas eu quero dizer assim, ele tem prazer em ver a gente se dando bem. E se for melhor do que ele tem mais prazer ainda. Eu fico impressionado com uma coisa dessa. Isso é um absurdo. A gente não está acostumado com essas coisas. Não é verdade? Todos nós aqui, quando a gente é promovido, quando acontece alguma coisa, eu corro para contar para ele. Né? A gente já vai chorar, eu choro também, meu Deus do céu. Mas eu vou tentar segurar, porque hoje tem muita coisa para falar, eu vou deixar para chorar depois. Vou molhar as palavras, porque o olho já está molhado. Então, o que acontece? É muito bom. Eu achava que era bom quando eu via à distância. Mas depois que eu tive de perto, eu achei melhor ainda. Então, obrigado, porque assim... Oh, Jesus do céu. Talvez esse seja o meu último culto pregando aqui como... fazendo parte, né? Eu sei que eu vou voltar, que ele vai me chamar, que eu já falei para ele. Mas, ministrando aqui sobre isso mesmo, né? De gratidão por vocês, por cada um que me lixou. Né? Quando fala lixar, é tipo assim, às vezes você não vai ser do meu gosto, mas você sendo do seu jeito, você me lixa e eu vou me tornando melhor. Né? Amém? Então, e aí eu começo a olhar também do outro lado. Porque às vezes a gente fala, nossa, o nosso ministério é incrível. O nosso ministério é maravilhoso. Eu achava que era assim, mas eu vi que é 1000 vezes melhor. Ao ponto do nosso supervisor falar assim, se você precisar de alguma coisa que eu vá em algum lugar para você, que eu faça para você, você me fala que eu vou lá, viu? Inclusive eu quero. Não é possível, não. Nós estávamos lá naquela situação da casa, né? Em breve eu vou contar para vocês aqui, em breve, daqui a alguns minutos. E a Marisete, gente, a Jane, não, quando tiver tudo pronto, eu vou chamar você para tomar um café. Café? Eu vou para limpar, ajudar na faxina. E a gente fica, misericórdia, Senhor. A gente vai para uma conferência de ministros, a gente olha Suelen puxando cadeira, Guto puxando cadeira. E que é isso? A gente está acostumado com coisas de como o líder é aquele que está sendo servido. E a gente chega num ministério como esse e vê as pessoas servindo, independente do cargo, independente da importância de hierarquia, mas elas estão servindo. E aí eu consigo ver isso, né? No nosso pastor Edson, na Vivi, na nossa liderança. Esse coração em servir, né? Então, só resumindo para vocês, eu tinha no meu coração sobre pastorear, e eu sempre compartilhei isso com o meu pastor, né? Com o pastor Edson. E, na verdade, durante um longo tempo, eu não falei para ele. Mas quando aquilo bateu forte no meu coração, eu falei, e aí, Senhor, o que eu faço? Onde eu procuro? Onde eu vou? Em qual cidade? E Deus falou para mim, a primeira posição que você tem que tomar é chegar no seu pastor e falar, só isso? Só. E eu cheguei nele e falei, pastor,
eu tenho um desejo no coração de pastorear. Aí ele, aí eu, é isso. Né? Obedecendo rigorosamente o comando. Amém? Então eu vou lá, falei para ele. E queridos, quando a gente... E o desejo do meu coração era que é como se ele estivesse levando eu na mão, né? E entregasse para outra mão assim, ó, como se fosse, né? Um pai entregando um filho lá para um propósito. Nunca foi de sair em traição, nunca foi de sair de qualquer jeito, nunca foi de andar nos meus próprios passos. Sempre em fidelidade. E Deus fez mais do que eu pensava, né? Porque eu não estou só indo, o pastor Edson me entregando, né? Eu estou indo para lá e ficando juntamente com o pastor Amauri lá. Não sei por quanto tempo, mas vai ser maravilhoso, né? Então, queria agradecer demais. Muita gratidão mesmo no meu coração por vocês. Porque aquilo que eu sou é uma construção de todos, né? Eu reconheço que cada um aqui me construiu um pouquinho. Me pegaram lá, rapaz, difícil, né? O caboclo, lá no começo lá era tenso demais, né? Mas vocês tiveram paciência. Sandrinha, Luciana, as pessoas ali que me conhecem desde os 11 anos, gente. Eu sei que é a cara de novo aqui, né? Inclusive eu fiz a barba e o cabelo, mas tem muitos anos de evangelho. Só que o ponto que eu queria tratar aqui hoje, dando esse pano de fundo para vocês, inclusive sobre a casa, né? Era algo que estava tirando um pouco a nossa paz. Por quê? Porque a gente não tinha data para mudar, porque eu procurei a minha empresa para pedir um desligamento e eles toparam me desligar, só que não falaram data. E aí a gente precisa ver casa, precisa ver tudo, escola para lá. E aí a gente chega no corretor e fala assim, tal casa eu me interessei. Aí ele, quando que vocês vão mudar? A gente ainda não sabe. Aí o silêncio ficava, né? Sabe, passando aquelas bolinhas? Eles não querem, de fato, atender alguém que não tem uma expectativa, né, de data e tudo. Então, a gente começa a sofrer um pouco com isso. Né? A questão... Quem aqui é humano? Até certo ponto. Porque as coisas podem vir sobre nós, né? Uma preocupação, um anseio. Só que os humanos incomuns, que são aqueles crentes da palavra, ele vem uma circunstância sobre ele e ele se levanta na palavra e rebate isso. Né? Então, nós ficamos sabendo sobre a data, né, que é possivelmente no início de setembro. Pode ser antes, porque eu já estou declarando. Eu fiz o Gemini declarar para mim. Fala nada não. Declara aí que eu vou morar em São José do Rio Preto até tal dia. Né? E tudo isso foi acontecendo e a gente decidiu dar um passo em fé. E foi... O pastor Amauri ia para uma viagem no Rio de Janeiro e ele falou, eu ia contar com o Vini para pregar aqui, mas é muito longe, não vou fazer isso não. Daí a Jane se levantou e ousadia falou, conta com ele sim, pastor. E eu, meu Deus, amém, eu vou, mas... Aí a gente aproveita e já vê a casa. E a gente foi naquela situação. O pastor, então vem. E a gente foi domingo passado. Fomos para olhar algumas casas e durante o período da manhã fizemos visitas e tudo deu errado. Você achou que eu ia falar que tudo deu certo, né? Tudo deu errado. A gente olhou uma casa, olhou outra, já estava certo com uma, mas estava de olho na outra. E aí, de repente, ele mandou mensagem no final da tarde falando que tudo tinha ido por água abaixo, que já tinha alugado, que o cara não quis, enfim, várias coisas. E aí ele falou, mas tem uma família aqui que eles estão pensando, eles querem vender, mas eles topam conversar. Eu falei, amém, então a gente pode ir aí ver? Agora. Pode, então. Aí a gente foi. E a gente chegou lá, estava tocando um louvor dentro da casa, né? E a gente, meu Deus... Falei, esse pedreiro que está trabalhando aqui é ungido, né? Igual o Ricardo, quando foi na loja e começou a chorar, eu já comecei a ficar no reteté lá, né? E aí, a gente chegou falando com um corretor, um católico fervoroso, usado por Deus. Pastor, é isso mesmo. Amém ou não? Amém. Deus é evangélico? Não, Deus usa pessoas que têm o coração disponível. Amém ou não? Eita, glória. Mas não vai adorar santo também. Calma aí. Vamos colocar um equilíbrio aqui. Glória a Deus. E ele, super atencioso, nos favorecendo ali, ele foi e falou com a mulher. E a Jane falou, dá um desconto aí, fulano. E ele falou, a dona tá aí, você não quer falar com ela? Ele meteu o Pôncio Pilatos aqui, né? Eu lavo minhas mãos, se você quiser conversar com ela. E a Jane foi na ousadia, né? E começou a conversar. E aí elas estavam se abraçando lá, eu não sei por quê que rolou na conversa. Aí eu falei, mas já sim, nesse nível, né? Aí falou, mas por que vocês estão vindo aqui para a cidade de São José do Rio Preto?
é que a gente veio para uma igreja aqui, né, para a obra de Deus. Vocês são pastores. Aí chamou o marido dela e começou a conversa ali, a gente foi ricamente abençoado. Eles nos receberam, estão dando todo o suporte, não só na casa, mas em tudo. Indo atrás de escola, indo atrás de não sei do quê, dando palavras de Deus para nós. Né? E isso só pode ser a mão de Deus, queridos, porque uma coisa é você estar no barco. Pensa quando Pedro estava no barco. Pedro era o quê? Pescador. Qual que é o habitat natural de um pescador? O barco. O barco representa a zona de conforto para ele. E eu estou aqui na minha área. Eu nasci aqui, eu cresci aqui, racionais, né? Eu nasci aqui, eu conheço o bairro que eu nasci, eu tenho pessoas, eu já sei onde fica tudo. Eu posso ir lá, eu posso ir aqui, eu posso conversar com um, posso conversar com o outro. Eu tenho meu trabalho há mais de 15 anos, tudo consolidado. Que coisa maravilhosa, né? E agora eu tenho que ir para o oceano. O barco é muito bom, mas o barco é limitado. O oceano não tem fim. Então nós decidimos pular do barco, irmãos, e viver o que a fé tem para nós. Ô, glória a Deus. Isso é tão bom porque não tem mais limites. Se você corre para um lado do barco, você vai chegar no final dele. Se você corre para o outro, você vai chegar no final. Mas no oceano não tem fim. Você pode correr de um lado para o outro e ainda pode mergulhar. E chegar mais fundo nas profundezas da sabedoria de Deus. Né? E isso tem as suas proporções, porque você pode fazer isso como eu estou fazendo, mas você pode pular do barco de outra forma também. Talvez, pastor, mas eu não tenho chamado para ir para outra cidade. Mas você pode pular do barco em fé. Como? Esticando a sua mente para viver o melhor de Deus onde você está. Para alcançar as pessoas onde você está. E vivendo tudo aquilo, e a mulher falou assim, não, a gente te dá o desconto, e vamos fazer por fora da imobiliária. Ela chegou no corretor e falou assim, eu quero dar um desconto para eles, mas pela imobiliária não dá, posso fazer por fora? E o católico fervoroso falou, não, faz aí, faz com eles, que eles são um top. Mas eu nem fiz nada, é a graça de Deus, gente, que nos favorece. E deu tudo certo e a gente já muda sábado que vem. Inclusive, estou recrutando os homens poderosos aí em Deus para me ajudar sexta-feira de manhã, quem puder, tá? Conversa comigo aí, que nessa hora todo mundo corre, né, pastor? Mas você já está escalado, senhor. Né? E por aí vai. Então, o que acontece com tudo isso? A gente decide realmente pular do barco e crer no que Deus tem para nós. Só que, na realidade, quando você vai dormir e encosta a cabeça no travesseiro, pode não ser a realidade que eu estou te falando aqui. Essa é a parte bonita que eu estou te falando. Mas e quando você deita e começa a vir as preocupações? Comecei a mensagem. E quando você deita e fala assim, e agora? Louco. Você foi lá, vai sair do seu emprego. Ou melhor, já que eu estou falando, eu vou falar. E quando você diz sim ao Senhor, olha isso. Não, eu vou. Pastor Edson, Vivi, eu vou. Pastora Mauri, eu vou. No dia seguinte, ou na mesma semana, se eu não me engano, eu recebo uma ligação de um amigo. Fulano, você tá aí, ainda está trabalhando aí? Eu falei, tô. Você está feliz? Eu falei, então, tô, né? Qual que é a do crente, né? Vai tudo? Primeira coisa, não, tô meio desanimado. Não, tô bem. Se alguém tiver que fazer alguma coisa por mim, que não faça por dó, por eu estar triste. Amém? Glória a Deus. E aí eu, não, tô bem. Te interessa um cargo tal? Você gostaria de ouvir? Eu falei, gostaria, sim. Então, rapaz, eu lembro, ele trabalhou comigo há um tempo atrás e ele ficou admirado, porque ele achava que eu era um cargo acima, e não era, né? Ele falou, você não é, eu não acredito. E ele foi embora, e ele ficou com isso na cabeça, gente. Aí ele ligou e falou assim, tem um cargo aqui que é o seu cargo, é o que você merece. Eu falei, é mesmo, é? Você topa ouvir? Eu topo. Aí ele começou a falar, é assim, é tudo que você já faz, que você domina. Eu falei, ô, glória a Deus, né? Tamo aí. Aí ele foi falar salário, né, gente? Vou falar de números aqui, que tanto faz também. Ele falou assim, é um salário de mais ou menos 25 mil reais. Tem carro. Quem gostaria de ganhar esse? Eu não ganho isso não, gente. Ainda não ganho isso aí. Aí ele falou, me manda o currículo. Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu vim aqui e falei, mas que adianta eu mandar currículo para ele?
Eu já estou enredado pelo compromisso com o Senhor Jesus. E eu vou falar diante de Deus, que se não for verdade, me fulmine aqui agora. É brincadeira, Deus não faria isso, é só para te divertir. Diante de Deus, irmãos, se colocassem uma maleta, tá uma maleta que vocês já conhecem a história, que me profetizaram lá no passado. Quem conhece a história? Me profetizaram que eu ia achar uma maleta de muito dinheiro. Aí você acha que eu acreditei nisso? Lógico. Saí por aí procurando esse dinheiro igual maluco. Eu era o último a descer dos ônibus, entrava em terrenos baldios, procurando a tal maleta, só que eu nunca achei. Agora, trazendo para os dias de hoje, se alguém chega com essa maleta contendo R$1 milhão e abre na minha frente e fala assim, eu tenho uma proposta para você, fica aqui, não vai para lá para a obra de Deus não, você fica com esse 1 milhão aqui. Sabe qual que ia ser a minha resposta? Podia ser 1 ou 10 ou 100, é não. A gente não tem preço. Começando por aqui, nós não temos preço. E o chamado de Deus não tem preço também. É inegociável, acabou. Uma vez decidido, eu fico imaginando a vergonha de chegar diante do meu Jesus. Naquele dia, irmãos. Falar assim, eu tinha um chamado para você e você não foi por 1 milhão? Olha o que eu tinha diante de você. A gente nem imagina o que Deus tem preparado para cada um de nós. Por ouvir a voz de Deus. E não é questão de que Ele vai nos dar dinheiro por ouvir a voz dEle. Isso é consequência. Nós temos grandes coisas para viver, irmãos. E eu falei, não vou te mandar não. Eu já tenho um propósito da parte de Deus e eu vou seguir Ele. Não contente ainda, eu ainda recebi outras coisas nesse sentido, né? Coisas que eu almejava dentro da companhia mesmo, um reconhecimento. E vinha recebê-lo desde que eu desistisse. Coisas que eu almejei por 10, 12 anos. E eu recebendo tudo aquilo, e eu falei, eu considero isso. Não falei para a pessoa, tá bom? A gente tem que ser educado e elegante, né? Ser um lorde. Não vou chegar, não, isso que você está me oferecendo. E eu voltei para minha casa aquele dia, eu me lembro, indo embora, uma noite escura e fria, e caminhando para o trem, e eu disse, eu considero tudo isso. Aqueles prédios luxuosos, e tudo aquilo ao meu redor. O Fabiano que está lá direto, ele sabe que é chique demais, né? O Morumbi lá. E olhando tudo aquilo, eu falei assim, Senhor, eu decido considerar tudo isso aqui como esterco. Por conta do chamado que o Senhor tem para mim. Por amar pessoas, por amar vidas, por amar o teu propósito. E Deus vai me suprir. Então, mas beleza, tudo isso é maravilhoso, né? Cheio de coragem, mas aí a preocupação vem. As coisas vêm porque você é um ser humano, você tem conta para pagar, você tem filho para sustentar, você tem esposa. E a gente gosta de falar da Lavínia, né? A irmã é cara, hein? A irmãzinha é cara, ela é cara. E ela é do luxo, né? E pensando em tudo isso, Satanás, ele tenta colocar as sementes dele. Mas deixa eu falar uma coisa para você, eu não gosto de futebol americano não, nem sei a regra direito, só sei de uma coisa. A única coisa que eu sei daquele jogo observando, eu tenho certeza que com você também. Se te colocar diante de uma TV de um futebol americano, você não vai saber regra lá das jardas, eu nem sei direito. Não sei regra, eu só sei que um cara coloca a bola. Abraça aquela bola e ele só para quando chega a linha de chegada lá. Amém. Da mesma forma tem que ser nós, queridos. Amém. Abraçar a palavra e não importa quantos venham para te derrubar, não importa o que é enviado, você pega e corre com essa palavra, você precisa correr com essa palavra. Amém? E não ser movido por... Eu fico impressionado vendo esse tipo de jogo. Porque o camarada tá correndo e, gente, tá vindo um cara, sei lá, 40 km por hora, um brutamonte de 300 quilos talvez. E ele tá vindo para arrebentar o cara. Sabe o que ele faz? Ele nem olha pro lado. Porque aí vem um amigo dele, esbarra no cara e impede. E tá acontecendo uma confusão, mas ele só vê uma coisa, a linha de chegada lá. Que é o... Como é o nome? Touchdown? Não sei se é isso, né? Acho que é mais ou menos por aí. E ele só vê a linha de chegada e ele não pode mesmo olhar para o lado. Porque se ele olhar para o lado, aquilo pode pegar ele. Ele vai se atrasar olhando para o lado. E a gente não pode fazer isso. Amém? E Deus tratou muito forte no meu coração a respeito de descansar nele. Sabe por quê? Ele está fazendo. Sabe, queridos, Deus, ele não precisa do nosso conselho. Quantos estão aqui?
A Bíblia diz, na verdade, que ele toma conselho com a sua própria sabedoria. Meu Deus. Nós não somos mais inteligentes e mais sábios do que Deus para dizer a ele o que ele deve fazer e como ele deve nos atender. A grande verdade é que Cristo, no Sermão da Montanha, ele já foi enfático e claro em dizer que a gente não pode acrescentar um segundo a mais na nossa própria vida. E quando eu me via preocupado sobre isso, Deus começou a tratar muitas coisas mesmo. E me dizer o que significa preocupação. Quantos sabem o que significa preocupação? É uma pré-ocupação. Uau, que revelação. Mas significa você estar ocupado com algo no tempo indevido. Aliás, você estar ocupado com algo no tempo indevido. Você se ocupar antecipadamente ao que realmente você deveria estar fazendo. E quando você se mantém ocupado antes do tempo que deveria, ou antes do momento de agir, porque de fato você precisa se ocupar com aquilo no momento de agir, e não se pré-ocupar, porque quando você está ocupado, você está sendo roubado. E Deus falou para mim, você está sendo roubado durante o processo que você sempre quis. Quantos de nós não estamos sendo roubados durante a nossa jornada? Pessoas estão perdendo a alegria, pessoas estão perdendo o sorriso, porque só vivem com a mente perturbada por conta de inúmeras circunstâncias que têm afligido você. Mas eu tenho para te dizer da parte de Deus hoje, que essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é ver a gente se divertindo, gente. É gostoso ser crente, é divertido. Meu Deus do céu, conhece o pastor Ricardo para você ver? Que o homem é divertido demais. E é isso que Deus tem para nós, um sorriso no rosto, uma alegria que flui diretamente do cabeça a Cristo. Cristo foi ungido com óleo de alegria, gente. E essa unção, ela escorre pelo corpo. Quem é o corpo de Cristo aqui? Amém. Somos nós. Deus não quer te ver preocupado. Você pode parecer maluquice, mas preocupação é como se fosse... Tá bom, vou falar. A preocupação é como se fosse aquela criança que recebe um controle do videogame sem ele estar conectado. Quem já viu isso? O irmão mais velho está jogando, ele está lá arrebentando e a criança fica, eu quero jogar. Aí ele pega esse controle aqui. E aí ele pega, ele começa, ele fala, estranho, ele até suspeita, né? Ele até suspeita, ele fala assim, estranho. Eu apertei para pular para frente, foi para trás, mas sou eu mesmo que estou jogando. A preocupação é como se fosse isso. Você se ocupa apertando, fazendo, se esforçando, mas não produz efeito. E não faz você passar de fase. Quem quer passar de fase, descansa em Deus. Aceita o que Deus tem para você e nada menos do que isso. Quem aqui confia em Deus ao ponto de pensar que Ele tem coisas boas para você? Sabe, às vezes a gente começa a falar e pensa assim, aquele povo do deserto, rapaz, que raiva deles. Eu não sei você, se você leu o Êxodo, por exemplo, e ficou com raiva deles, eu fiquei. Rapaz, Moisés subiu lá para falar com Deus, para pegar a lei, mas não deu um tempo, os caras já estavam adorando o bezerro de ouro. Você ficou com raiva ou não? Imagina que você não é nem objeto de adoração. Imagina Deus, que deve ser adorado, e agora o povo que ele tirou de lá, e tirou de forma bonita. Deus é espetaculoso, por assim dizer. Ah, não, vou tirar escondido na madrugada. Não. Vai passar no mar, o mar vai ter que se abrir. Não, o negócio vai ter que... Água! Não, água normal da chuva? Não. Vai ter que bater na rocha para sair. Para quê? Para ver que é Deus que está fazendo. Não é aqui, ó. É na confiança. Né? E tudo isso acontece. Prova o maná. Meu Deus, você imagina isso? Ah, vou no mercado, mas estou sem dinheiro. Não precisa não. Vai cair pão do céu já já. Você consegue imaginar isso, irmãos? Deus é espetacular. E Ele mostra tudo isso, demonstra tudo isso. E mesmo assim o povo com amnésia, meu Deus do céu. Parece os brasileiros em época de eleição. Né? Oh, meu Deus do céu. Vamos voltar para cá, deixa para lá. Não vamos entrar nesse campo, não. Mas precisa ter memória boa, hein, gente, para saber algumas coisas aí. Amém ou aí de mim? Né? E mesmo com tudo isso, o povo ainda age em incredulidade. Age desconfiando de Deus. Mas nós não, que temos o Espírito Santo. Nós cremos como Josué e Calebe, que Deus tem uma
terra que emana leite e mel para nós. E esse é o nosso destino. Não ficar dando volta no deserto. A preocupação, que é filha da incredulidade, te mantém preso no deserto, onde você dá voltas e voltas, não sai disso e vive preso nessa miséria. Deus tem coisas grandes para nós, irmãos. Deus está movendo e Ele tem coisas para fazer. Essa mensagem, lógico que não nesse corpo, nessa corpagem, mas eu ministrei uma mensagem parecida com essa no domingo passado. E antes que eu ministrasse lá, Deus falou, você vai pregar essa mensagem em Pirituba. E eu falei, amém. Então está aqui a parte 2. Mas uma é diferente da outra, então pode ficar tranquilo que você não está perdendo a primeira parte, não. Eu fiquei pensando sobre algo e refletindo de como a preocupação nos rouba, né? E a gente precisa de fato, irmãos, entender que Cristo não quer te ver preocupado e ansioso. Sabe que em Mateus 11, 28, e aí não precisa nem colocar, eu só vou citar aqui, Jesus começa a falar sobre fardos. Quantos lembram disso? Vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? E ele começa a falar que o jugo dele é suave, é leve. Né? E muitas vezes a gente está carregando um fardo que não precisa carregar. E existe um lugar em Deus de fé e descanso que pode produzir mais do que você preocupado. E pensando sobre tudo isso, eu fiquei imaginando um caminhão. Quem aqui trabalha com transporte? Mas assim para eu ver. Só para me corrigir se eu estiver errado. Uma das maiores causas de acidente de caminhão, ou capotamento, por assim dizer, é porque a carga está mal distribuída. Tô certo? Tem mais? Tô certo? E às vezes o grande acidente que pode acontecer na nossa vida, de trazer uma queda para nós no sentido de desanimar com a fé, de desanimar com aquilo que temos aprendido, é porque estamos carregando cargas indevidas em lugares indevidos. A gente precisa substituir aquela carga que está causando um desvio no seu caminho para a verdadeira carga que você precisa carregar, que é o jugo de Jesus. Sabe o que é esse jugo de Jesus? É uma coisa bem simples. Crer. Você troca a sua preocupação, você troca o seu fardo pesado que você não consegue carregar, por acreditar que Deus está trabalhando em seu favor. Meu Deus do céu. E de fato Ele está. Você pensa tudo isso, né? Deus falou comigo, você está sendo roubado, um alerta. Mas Deus não é o diabo. O diabo só te acusa, mas Deus dá o alerta e envia uma palavra para te aliviar. E mediante tudo isso eu comecei a refletir em Efésios 1, no verso 3. Abre lá comigo agora, Efésios 1, verso 3. Você está pronto para o que vai ser dito aqui, irmãos? Porque são verdades que a gente lê e sabe de cor. Se eu chamar um dos pastores aqui... Não, calma que eu não vou fazer isso não. Virado para lá. Não, virado para lá, porque tem a TV ainda, ele pode ler. Ele vai ler esse versículo aqui, ó. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabemos disso. Não é algo que a gente desconhece, mas a gente começa a pensar esse versículo e refletir nele como algo um pouco distante de nós. Ok? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse que tem nos abençoado, deixa eu ver qual tradução está ali. Que nos tem abençoado, isso é particípio do passado. Meu Deus do céu, hein? Quem gosta de português aí? Meu Deus. É algo que aconteceu sem uma data específica. É um passado que pode ser há um segundo atrás. Ou seja, Deus tem feito, mas Ele continua fazendo. Bendito seja Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado ou nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Diga, toda sorte. Toda sorte. Diga de novo com fé, toda sorte. Toda sorte. O que significa toda sorte? De todo tipo, quem concorda? De todo jeito. Exclui bênçãos materiais? Exclui bênçãos conjugais? Não exclui nada, porque está dentro de toda sorte. Aí você vê que nós estamos trabalhando aqui um pensamento. Então, Ele já nos abençoou, ou tem abençoado. Esse tem abençoado participio no passado, significa que Ele está fazendo. Ele está fazendo, Ele continua fazendo.
toda sorte de bênção. Significa que existe uma provisão para você, sua, que não vai acontecer, ela já existe. Amém, digam amém aí, meio que tímido, mas a gente vai chegar lá, fique tranquilo. Uma provisão que ela não vai ser criada, ela já existe. Amém? Já existe. Diga assim, aquilo que eu necessito. Já existe. Amém? Só que aí entra o ponto que você desanima, né? Porque você está lendo, uau, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já me abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Aí você fala, estava aqui na minha mão, eu estava abraçando. Né? Não tem um pregador que diz, se Deus deixou você abraçar, né? Deixa para lá. Então, você está abraçando isso, a toda sorte de bênçãos, Senhor, obrigado. Mas é na região celestial, não está aqui. E aí? Desanimamos com isso? A gente tem a provisão do Senhor, onde não se pode ver ainda. Mas a fé é o que traz isso. A existência no mundo natural e faz isso se manifestar. Eu já tenho toda a provisão. E eu trago à existência, por meio da fé, aquilo que já existe no reino do Espírito. Calma. Vamos lá para Hebreus 11:3. Hebreus 11, no verso 3. Hebreus 11, 3. Diz assim. Esse versículo todo mundo pula ele. Né? Eles gostam de falar o Hebreus 11:1. Volta no Hebreus 11:1 para a gente ver. Volta no versículo 1. Que versículo é esse, pastor? Vou te colocar no contexto, então. Hebreus 11:1. Diz assim, ora, a fé... todo mundo sabe de cor, né? A fé é a certeza das coisas que não se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Quantos já sabiam desse versículo? Amém. O 2 também, próximo. Pois pela fé os antigos obtiveram testemunho. Agora o 3. Eu sempre vi, o 3 passa meio batido. Ele é um versículo transitório, né? Você passa por ele para ir para o próximo. Mas algo me chamou a atenção aqui. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Diga uau. Tudo bem. Eu disse uau, muitos falam uau só sabe o que eu pedi. Mas é uau. Porque está dizendo aqui que o que é visível veio a existir das coisas que não aparecem. Está dizendo que veio a existir das coisas que não existem? Não. Está dizendo que foi do nada? Está dizendo que foi das coisas que não aparecem. E por que não aparecem? Porque estavam no reino do invisível. Mas não é que não existia. Olha só o significado dessa palavra aparecem. No Números de Strong, né? Diz assim, tornar-se evidente. Ou seja, para a gente contextualizar o texto, diz assim, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se tornaram evidentes, que não foram trazidos à luz ainda, que não se tornaram visíveis, que não apareceram, como se fosse uma vegetação em crescimento, que não vieram à luz, que não apareceram, que não foram vistos. Expor a visão, encontrar os olhos, descobrir os olhos, tornar claro ou manifesto. Ser visto, aparecer, tornar-se claro na mente ou ter a impressão. O fato é que está dizendo aqui que não é porque os seus olhos não viram que não existe. Não é porque a sua mão não tocou que já não foi provido. Abraão entendeu isso antes de nós. É lógico que ele nasceu lá naquela época, né? Mas Abraão entendeu isso antes de nós quando ele pega Isaac. Isaac pede o filho, que ele demorou a vida inteira para ter o filho. 99 anos. Sara tinha 90 anos. Tinha um pastor que ministrava isso e ele ficava falando. Sara tinha 90 anos, 90 anos, 90 anos, 90 anos. Sara... Então ficou gravado na minha mente. É a forma mais didática que tem é essa. Sara tinha 90 anos. Você nunca mais vai esquecer disso. Mas como tem filho com 90 anos? E aí tem o filho. Né? O filho da promessa mesmo. Que é o que Deus considerava. Porque ele tentou dar um gato lá atrás, mas não deu certo. E... Estou falando de Ismael, né?
Você sabe disso. Deveria saber pelo menos aí quem é crente. Não tenho tempo para explicar agora, mas leia a sua Bíblia lá em Gênesis, do 12 em diante, você vai gostar muito. E, entra toda aquela questão de Deus pedindo, e aí, me dá teu filho. E ele fala assim, a gente vai lá, eu vou dar. A gente não vê na palavra, e nem adianta ficar tentando entender coisas que não estão escritas. Ele, em nenhum momento, ele questionou. Senhor, mas o Senhor, meu filho que o Senhor me deu, minha herancinha. Amém, gente? Às vezes Deus dá alguma coisa para nós e a gente não quer soltar dela por nada, né? Mas amém, vamos aqui. Deixa isso para outro dia. E ele decide dar o filho dele, independente do que pudesse acontecer, mas ele diz algo interessante. Ele diz para os servos dele, dizendo assim, nós vamos subir, vamos sacrificar e nós voltaremos. Talvez a convicção que Abraão tinha pode não ser a que nós temos hoje em dia. Porque ele sabia que, independente do que acontecesse, Deus poderia recobrar a vida de Isaac da morte. Por isso ele foi obediente. E da mesma forma, queridos, Deus pode fazer acontecer aquilo que for, se andarmos em obediência. Eu não estou dizendo que é só por obediência. Sabemos que muitas vezes não é por merecimento. Mas quando nós entramos num eixo de andar numa disciplina em Deus, Deus cuida de nós. Amém? Então a preocupação ela tem que ir embora. A preocupação nesse sentido não pode prevalecer na sua cabeça, porque você já tem toda a provisão da parte de Deus. Diga, eu sou provido. Eu tenho suficiência. E nada me faltará. Convicção que Davi teve. Dizendo, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Sabe o que é isso que ele estava dizendo? O Senhor me conduz. O que um pastor de ovelhas faz? Ele conduz as ovelhas para que elas se alimentem no pasto. Se você ouvir o Senhor, não haverá necessidade, porque Ele te conduz para o mantimento, para o suprimento. Queridos, é como a correnteza do rio. É tão certo como a correnteza do rio. Você sabe que ela está indo para lá e não vai voltar. Da mesma forma, se você obedecer o Senhor, quando eu digo obedecer aqui, eu estou dizendo entrar no caminho que Ele tem para você e ser guiado pelo Espírito, a provisão é garantida. Mas pastor, olha o que você está falando, eu já tenho tudo no reino do Espírito. E eu trago a manifestação através da fé e da palavra. Eu não falo o que eu estou vendo, eu não falo o que está acontecendo, eu falo o que eu creio, e o que eu creio na palavra é que eu sou suprido em todas as coisas, porque toda sorte de bênção, toda sorte de bênção. Eu já nem estou mais falando só sobre dinheiro. Eu estou falando aqui de casamentos. Eu estou falando de satisfação no trabalho. Eu estou falando de mudança de carreira. Olha quanta coisa. Eu estou falando de toda sorte de bênção no ministério. É muito pouco se a gente achar que isso aqui é só sobre provisão financeira. Apesar que é. Mas é sobre satisfação. Você consegue compreender isso? Eu estou falando sobre saúde. Toda sorte de bênção na saúde. Curado em todas as áreas. Curado emocionalmente. Toda sorte de bênçãos. Quando a gente entende que toda sorte de bênçãos é A ou B, ou determina que isso seja apenas uma coisa ou outra, nós estamos empobrecendo a palavra. Deus quer te alcançar em todas as áreas da sua vida. E gerar plena satisfação. Isso é plenitude de vida. Você ser próspero em todas as áreas. Queridos, eu declaro aqui. Vou declarar aqui, ó. E aqui, por favor, não estou brincando com isso, é sério. Eu declaro, queridos, um tempo de conexões. Essas conexões, agora eu estou falando para um público específico, eu estou falando conexões para homens e mulheres, para encontrarem um matrimônio. É bom você abrir a sua mente sobre isso. Encontrar uma esposa, um marido,
que venha diretamente do trono de Deus, para alavancar sua vida e ministério. Eu declaro isso, queridos. O pastor gosta de falar esse versículo, né? O homem não nasceu para estar só. Ainda tem outro de Provérbios que eu não lembro o que dizia, ele já pregou sobre isso. E aqui eu estou sendo muito sério com o que eu estou falando. Quando a gente entender que toda sorte de bênçãos é até mesmo isso, Deus está cuidando. Oh, meu Deus do céu. Deus está trabalhando em nosso favor, querido, com toda sorte de bênçãos. O reino do Espírito, o reino do céu é onde eu posso acessar uma prateleira e pegar aquilo que eu necessito. E trazer para o mundo real, para o mundo natural. E não tem Satanás dos infernos que pode ficar na nossa frente, querido. Ou tentar colocar a mão no nosso ombro e dizer que não vai acontecer, porque vai. Não se importe com falácias. Creia na palavra de Deus. Estamos entrando aqui, né? Lá em 2 Pedro 1,3. 2 Pedro 1,3 vai dizer assim: visto como, pelo seu divino poder, diga, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas. Lá naquele versículo diz, toda sorte de? Exclui alguma? E aqui está dizendo o quê? Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido dadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Tanto o seu chamado para Deus, quanto aquilo que você precisa na vida cotidiana, já está provido, já foi dada. Sabe o que é doado? Dado. Você já tem, já é seu. É uma verdade posicional. Você não pode ficar aleatório a tudo isso, sofrendo, preocupado, com a mente carregada. Porque, na verdade, é a paz que pode trazer isso para você. Amém? Olha o que diz em Romanos 14:17. Lembra que eu estava citando aqui? Vai lá para Romanos 14:17, põe o dedinho aí. Eu estava citando aqui o sermão do monte, onde Jesus começa a falar algumas coisas. E ele diz assim, olha só as aves do céu. Você já viu alguma ave do céu olhando para o armário, gente? Né? Coçando a cabeça. Falando assim, hoje eu não canto por nada. Que pobreza. Que armário vazio. Que geladeira vazia. Não, não, não. Isso não vai acontecer. Você não vai ser arrebatado hoje. Calma, só se Jesus voltar. Aí você será. Caso não, você não vai ter uma visão e ser arrebatado para o céu. E de repente você chega no céu e você começa a andar nos corredores do palácio celestial, à procura do trono de Deus. E você se depara com uma cena, o anjo Gabriel coçando a cabeça. O que vai ser do meu amanhã? O que vai acontecer? Alguém pode imaginar essa cena? Não. Eu costumo dizer e brincar com isso, e é só uma brincadeira mesmo, porque se isso fosse verdade, seria pobreza demais. Que Deus tem uma forma muito simples de resolver qualquer problema nosso. É com um martelo e uma taiadeira. Como? As ruas não são de ouro? São. Ele manda Gabriel ir lá e derrubar uma pepita de ouro na nossa cabeça. Mas isso seria pobreza demais, porque Deus tem muito mais para nós do que somente algo ali naquele momento. Existe uma provisão do céu para a nossa vida em todas as áreas. Você pode crer nisso ou não? Então você precisa descansar na paz de Deus. Aí lá em Romanos, eu falei sobre isso, né? A ave. Você não... Deixa eu te falar uma coisa. Deus te usa para alimentar as aves e você nem sabia disso. Você não sabia disso. Você chacoalha uma toalha com migalhas de pão. Você está comendo alguma coisa e deixa cair uns grãos ali. Imagina quantas pessoas não fazem isso. As aves, elas vão se alimentar disso. De coisas da natureza também é lógico. Mas muitos de nós, ou todos, já alimentou alguma ave e nem sabe disso. Já parou para pensar nisso ou não? Agora, se Deus usa pessoas para alimentar as aves, por que você acha que Ele não pode usar pessoas para trazer uma provisão para você também? A Bíblia é assim, ó, sementeira e ceifa, sementeira e ceifa, sementeira e ceifa. A gente alimenta a ave, aí Deus manda o corvo alimentar o profeta. Estamos nesse ciclo poderoso do que Deus tem feito e continuará fazendo em nosso meio.
precisamos de uma vez por todas abandonar o medo do futuro. Quando alguém vier dizer que você não pode, quando alguém vier para você e dizer assim, é muito caro. Chegou tarde. Quando alguém chegar e você dizer, não, mas como o Pedro fez, né, vem até com uma aparência de coisa boa. Pobre de ti, Senhor, morrer naquela cruz, longe de ti, Jesus, eu não deixarei. E Jesus, para trás de mim, Por quê? Às vezes as coisas vêm com aparência boa. Rapaz, eu vou entrar num ponto aqui que agora eu vou matar essa questão de uma vez por todas. Eu não gosto de falar nada antes de acontecer. Calma, vamos lá. Eu vou colocar uns pontos aqui sobre isso. Eu não gosto de falar nada antes de acontecer. Não gosto. É de mim. E aí, uma vez a Ana até falou comigo, o que é isso? Agora, você está com medo de colocar em olho gordo? Não, ela falou, ela estava me confrontando, ela precisava saber o meu pensamento. Ela falou, é olho gordo agora? Eu falei, não. Com crente não tem olho gordo, não tem comigo ninguém pode, não tem espada de São Jorge. Se vier com o negócio de espada de São Jorge, eu tenho a espada da palavra, acabou. Vamos combater. Né? Só Star Wars no negócio. Mas, queridos, não é por conta disso. Observe. Se eu tenho algo para acontecer na minha vida, isso já não depende mais da minha fé, de eu acreditar naquilo para acontecer, aí eu falo. Não, já não depende mais de mim, eu já crio agora, já está para acontecer, eu falo. Agora, se ainda depende da minha crença, eu não falo. Não é porque eu não creio, não é porque eu não tenho fé na minha fé. É porque eu estou evitando que o diabo possa usar alguém para sujar a minha fé e contaminar aquilo que eu estou crendo. Então, sabe por quê? Você precisa ser maduro o suficiente para saber onde está o nível da sua fé. Sabe, porque eu mesmo já desisti de coisas porque alguém disse que eu não poderia conseguir. Hoje não é mais assim, mas mesmo assim, o diabo tenta instalar um software na sua cabeça de que você não pode, que você é limitado. E você estava cheio de fé para conseguir aquilo. Já percebeu? Às vezes você vai contar para alguém todo animado. Tá acontecendo isso, eu vou ter aquilo. E a pessoa vem, mas para que isso é besteira? Olha, aquilo que você tinha o desejo no coração agora, então, acho que é besteira mesmo, né? A fé morreu ali. Parte para a próxima, você não vai recuperar. Entende? Esse é o motivo pelo qual eu não falo antes e não depender mais de mim para acontecer. Estão comigo? Não é por superstição. Se eu falar vai dar errado. Não é por isso. É porque eu estou preservando a minha fé. Ainda mais se eu ainda estou confessando para acreditar, que às vezes você não está acreditando, né? Mas você começa a confessar que aquilo está crescendo, como uma semente que você está regando, e às vezes você vai depositar no lugar errado e ter uma coisa que pode frustrar você. Então é por isso que eu não falo. E te aconselho, se você quiser seguir esse caminho também, não falar. Lá em Romanos 14, no verso 17. Romanos 14, verso 17. Estou caminhando aqui para o final. Diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus, que versículo lindo, né? Maravilhoso. Mas nós já pensamos a respeito disso? Esse versículo que eu estava citando da ave, abrindo o armário, né? É lógico que é só uma brincadeira. Mas o lírio dos campos, que não costuram. Eles não. Imagina, os lírios dos campos não são costureiros. Mas mesmo assim eles se vestem. Uma glória maior até do que Salomão. Jesus foi ousado em dizer isso, né? Mas ele diz algo interessante na sequência. Ele diz assim: mas não fiquem preocupados com isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua? E todas essas coisas concernentes à vida serão acrescentadas ou dadas. Então aqui. Aí a gente vem para esse versículo agora,
Porque a gente fala assim, era isso que Jesus falou? Então eu quero buscar o reino de Deus. Quantos aqui querem buscar o reino de Deus? Em primeiro lugar, para que seja acrescentado todas essas coisas. Quem quer? Então vamos buscar o reino de Deus. Pastor, prepara. Tire as cadeiras, porque a partir de hoje eu vou morar aqui na igreja. Mas o que você está fazendo, pastor? Um acampamento aqui dentro da igreja. Estou buscando o reino de Deus. Quantos acham que é assim? Buscar o reino de Deus significa compreender a forma que Deus trabalha no seu reino. E quando você compreende as verdades do que é o reino de Deus, você está colocando ele em primazia e essas coisas acontecem naturalmente. Começando por entender que o reino de Deus, ele não é algumas coisas. E que não é o reino de Deus? Comida e nem bebida. Ou seja, eu não posso entender o reino de Deus como algo natural deste mundo. Não é algo tangível. Vai ser tangível no reino milenar de Cristo. Lá você vai entender que é o reino de Deus mesmo, em operação. Mas por enquanto nós estamos trazendo o reino à existência aqui. E aí ele fala que o reino de Deus não é algumas coisas, mas ele começa a dizer aquilo que o reino de Deus é. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Veja que não é só alegria, é alegria no Espírito Santo. E quando a gente começa a falar de justiça, eu tenho alguns significados aqui. Justiça é o estado daquele que é como deve ser. Meu Deus do céu, gente. Vou ler de novo aqui, porque acho que alguns não entenderam. Preciso buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, o que eu tenho que compreender primeiro? Justiça. O que é justiça? É o estado daquele que é como deveria ser. Calma, vamos lá, vamos chegar lá. Condição aceitável para Deus. Doutrina que trata o modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus. Significa, gente, que existe uma posição que Deus quer te ver. Não só que Ele quer te ver, mas que Ele proveu para te ver. Então, quando você compreende que você não está mais num nível de degradação, mas que você voltou a uma posição original em Deus, você entende que eu busco o reino de Deus dessa forma, é crendo que Ele fez por mim, que Ele me colocou numa posição de justificado em Deus. Que quando o pastor pergunta quem é a justiça de Deus, todos levantam as mãos. Quem é a justiça de Deus? Aê! Quem não é? E quem não é nada, nenhum nem outro. Então, é quando eu me coloco novamente na posição original do que Deus preparou para mim. Olha isso. Deus preparou para Adão e eu não consigo ver Adão preocupado no Jardim do Éden. Eu não consigo ver Adão insatisfeito no Jardim do Éden. Muito pelo contrário. Quem esteve no Rema sabe que ele provou de 4 tipos de paz. Paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com seu semelhante e paz com a criação. Deus não está com um tamanco na mão, esperando você passar para atacar na sua cabeça. O nosso Pai não deve nos causar medo, mas sim temor. Deus está no nosso time e Ele é o camisa 10, irmãos. Não existe ninguém mais interessado que você se dê bem do que o seu próprio Deus. Se não fosse assim, Ele não teria enviado Jesus. Mas Ele enviou e junto com Ele todas as demais coisas nos são dadas gratuitamente. Quem entende que a justiça prova de 4 verdades definitivas? Isso aqui foi o que inventei, ficou bonito? Quem entende que a justiça prova de 4 verdades definitivas em Deus? Anota, tô brincando. Número 1. Não se compara a ninguém, pois compreende que o amor de Deus o torna suficientemente único e necessário, e abre mão de competir com os outros, e entende que o seu maior adversário é o ele mesmo de ontem. Eu acho que foi inspirado isso, né? Pareceu ou não, Souza? Significa o quê, gente? E uma das armadilhas que nos roubam de viver o reino de Deus é ficar se comparando. É ficar falando assim, fulano já tem 30 anos e olha o cargo que ele tem. Fulano já tem não sei quantos anos, olha o carro que ele tem. Fulano, o meu ministério ainda não chegou. Eu tenho tantos anos. Jesus não precisou mais do que 3 anos e meio para fazer o que ele tinha que fazer. Não fique preocupado. Sabe, se Deus te der uma missão que tenha 1 ano de duração, está tudo certo. 1 ano
dentro da vontade de Deus, pode trazer o galardão de uma vida inteira, onde você não conseguiu operar porque não era o tempo. Meu Jesus. Então eu não me comparo, eu não tenho competição com o pastor Edson. E o pastor Edson entendeu isso, entendeu agora, gente? Por que ele fica feliz quando alguém se dá bem? Porque ele já entendeu. Eu não preciso me comparar. Eu não preciso ter o jeito de ninguém. Você sabe que Deus é mais sabido que você? Quando ele te fez desse jeitinho aí, era isso mesmo que ele queria. Meu Deus! Se eu estou agindo para ser parecido com alguém, eu estou pecando, gente. Eu tô fazendo com que o mundo não desfrute daquilo que Deus me fez para ser. Deus me fez para ser de um jeito que é único. Você também. Pode olhar sua impressão digital. Não vai bater de ninguém. Se você for lá na fechadura eletrônica, apesar que o pastor Roberto tinha, lá quando o pastor Edson morava no apartamento, o pastor Roberto ele tinha digital para entrar na casa do pastor. Que ousadia, né? Ele tinha. Mas era a digital dele mesmo. Se ele fosse falar que ele era o pastor e pôr a digital, não ia dar certo. Sabe por que você tem a digital única? Deus te fez desse jeito mesmo. Eu não estou falando com as coisas ruins não, viu? Eu falo mesmo, sou bravo mesmo. Não é isso. Isso a gente trata. Que isso daí é coisa ruim da alma. Então chuta pra lá. Eu até costumo dizer que vem com esse negócio de comportamento, né? Melancólico, fleumático, não sei o quê. Aí vieram falar, já descobri, você é melancólico. Eu falei, eu não sou esse negócio antibíblico não, tô fora. Eu não quero ser isso não, eu sou de Cristo. Amém ou não? Significa que eu posso ter os traços da minha alma de acordo com o melancolismo. Mas eu não tenho que viver por isso não, usando isso de desculpa e muleta. Oxi. Eu não, filho, eu sou de Cristo. Não vem com esse negócio pra cima de mim, não. Né? Não tô dizendo, é gostosinho, né, você ficar falando isso. É legalzinho, né? Você, olha, ele é fleumático, olha, ele é... As coisas boas, tudo bem, agora vim com as cracas. Eu tenho os frutos do Espírito em mim. Né? Não, porque o colérico é assim mesmo, ele é explosivo. E onde está a paciência, a longanimidade, domínio próprio? E aí? Então não caia na armadilha da comparação, amém? Vamos deixar isso para lá. Deixa isso para lá, irmãos. Mas eu acho que eu estou sendo bíblico aqui, né? Amém? Não se vê mais com complexo de inferioridade, acreditando que está aquém do amor de Deus. Ele demonstrou o seu amor em Cristo. Meu Deus do céu. Sabe que os melancólicos, né? Eles têm... Não, calma, vou explicar. Os melancólicos, eles têm um negócio meio bad vibes, né? Que fica meio... isso aqui, sei se Deus me ama mesmo. Meio sentimental, né? E o diabo usa esses gaps, essas partes ruins, para tentar te prender na sua alma. Né? E às vezes vem, gente, né? Para todo mundo, talvez um sentimento ruim, né? Que é melancólico, uma mania de perseguição terrível. Né? Já sai para lá, diabo. Não quero não. Mas veja, Adão, ele tinha uma condição de igualdade. Se eu trocar a palavra, talvez você não jogue pedra em mim. Equidade. É a mesma coisa, né? Mas o que eu quero dizer não é que Adão era como Deus, igual a Deus. Não é isso. Ninguém é igual a Deus. Deus é poderoso, maravilhoso, é nosso Pai. Mas ele tinha uma condição de olhar para Deus como se o pecado nunca tivesse existido. Não existia na mente de Adão uma dificuldade de imaginar que Deus era o pai dele que queria o bem dele. E às vezes a gente tem isso, mesmo que de forma implícita. A gente, será que vai dar certo mesmo? Rapaz, está tudo muito bom. Eu até citei um exemplo da máquina de lavar lá em Rio Preto. A gente tinha uma máquina de... A gente já faz assim. A gente tinha uma máquina de lavar bem abençoada. Acho que era o quarto dono, hein? Na época, era muito escasso os recursos, né? Para nós. Tinha dificuldade mesmo. E a gente tinha uma máquina que ela tinha 30 anos. Naquela época. Isso há 15 anos atrás, ela já tinha 30 anos. E a gente decidiu, porque ela tinha virado morada de ratos, né? Dispensar ela. A gente dispensou e vamos no nosso nível de fé. Aí você pensa, né, irmão? Uau, que nível de fé incrível. A gente comprou uma máquina de R$200 na época. Ela era o quarto dono, maravilhosa. E já era desbotada. Ela era verde assim em cima, mas já estava cinza. Tudo bem. Mas estava funcionando, lavava. E a máquina ela quebrava todo mês, né?
E aí quebrava, a gente chamava o homem, e naquela época R$50 era dinheiro, né? Muito. E quanto que fica para arrumar, moço? 50. Se pagar à vista, dá um desconto. Olha, chorando desconto. 45. Eba! 45, pagava para ele. Aí todo mês era isso, né? Eu falei, já tinha até na planilha de gasto fixo lá, conserto da máquina. Conserto da máquina. Aí, Senhor Jesus. Aí chegou a hora que eu falei, eu cansei, eu não vou mais arrumar essa máquina. E aí ficou lá, quebrou, né? Só que eu não tinha dinheiro para comprar outra e não ia mais mandar arrumar. Aí o que minha esposa fez? Agiu em fé, começou a orar pela máquina. Aí ela ia lá e orava e a máquina voltava a funcionar. Né? Não é mentira, gente, é verdade. Eu já orei por carro quebrado e voltou a funcionar. Todas as bênçãos, todas as coisas. É para todo mundo, pastor? Não é só para quem acreditar. Quem quiser acreditar que Shalom é nada quebrado e nada faltando, pode acreditar. Se não quiser acreditar, eu fico com a minha parte. Subindo a serra, o carro quebrou, deu pane maluca no carro. E agora, o que a gente vai fazer? Os caminhões passando, o carro fazia assim. Falei, em nome de Jesus vai funcionar. Eu declaro e coloquei as mãos, liguei, vim embora. Então você pode fazer isso também. Amém? Mas voltando na máquina, né? Aí ela começou a orar. Eu falei, tá funcionando, né? Só que aí o que eu fazia, irmãos? Algo interessante que eu contei em Rio Preto, veio inspirado na hora. E queria compartilhar com vocês, porque é algo que acontece às vezes na nossa vida. Lá em casa, na casa que a gente morava, a lavanderia era do lado de fora, né? E tinha um corredor bem comprido e a máquina ficava lá no final do corredor, né? Então a Jane orava pela máquina. E a máquina, voltou a funcionar. E ela, voltou a funcionar. Brava, né? Porque queria uma nova, eu não tinha dinheiro. Orei de novo, né? Isso quando eu já tinha virado um pouco técnico de máquina também, algumas coisas eu já sabia arrumar. Enfim, aí ela botava, tá funcionando? Tá. Botou roupa para lavar? Botei. Aí o que eu fazia? Eu ia no corredor, de hora em hora assim, ficava olhando. Tá batendo. Será que vai quebrar? E eu ficava olhando. Passava um tempo, o que acontecia? Quebrava. Botei o olho gordo da máquina. Não, ela não falou isso não. Mas o que acontece? Às vezes a gente faz isso na nossa vida e nem percebe. A gente vai pro corredorzinho da nossa vida e começa a olhar, tá funcionando, né? Tá tão bom. Tá dando certo. Olha, Deus proveu, gente. Deixa eu olhar lá de novo. Sabe qual que é o nome disso aqui? Incredulidade. A gente está vigiando a promessa de Deus para ver se ela ainda está em cumprimento. A promessa de Deus é algo que opera. E ela está se cumprindo. Dia após dia. Hora após hora. E ela não para. E a nossa fé de descansar e parar de olhar isso e deixar nas mãos de Deus é o que vai fazer o negócio continuar operando. Porque essa olhadinha, ela está fazendo a gente ser incrédulo. Será mesmo, cara, que eu mereço isso? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E justiça é estar na posição que você nasceu para estar. É a condição de quem é o que deve ser. Diga assim, eu sou o que eu devo ser. Justificado em Cristo Jesus. Meu Deus do céu. Só para que possamos concluir aqui. Número 3. Ele entende que não está mais em uma condição de sobrevivência. Lembra que era 4 passos de quem entende o que é justiça? Eu li o número 1, que era a comparação. O número 2, que não se vê mais em complexo de inferioridade, mas acredita que está no nível que Deus colocou ele para ser. Amém? E o terceiro, entende que não está mais em uma condição de sobrevivência e lutando para chegar vivo ao fim da linha. Por meio da justiça, não esperamos um dia chegar ao céu, mas trazemos o céu para esse tempo. Assim como Adão tinha um jardim de delícias, temos novamente essa posição em Deus assegurada. Rapaz, pensa nisso. Até o nome dos animais, né? Que a gente falou que alguns... Não, mas Adão andava sobre as águas. É por quê? Que ele deu o nome para a baleia, como que ele ia ter visto? Isso é balela, viu, irmão? Que os pregadores inventam na mente deles aí. Mas a grande verdade é que Deus trazia até os animais para Adão dar o nome. Se isso não é poderoso, se isso não mexe com você, de estar
Deus, ele colocou Adão no lugar que ele deveria estar, que era um lugar de provisão. E Deus, através de Cristo, ele nos colocou nesse mesmo lugar. Um lugar de provisão. Tudo sobrando, nada faltando e nada quebrado. Para que possamos concluir falando sobre a justiça e também paz. A alegria você já sabe que você tem que dar uns ha, né? Mas eu não estou com vontade nenhuma. Ha, Satanás. Dá um ha, vai. Viu como começa a fluir? Faz esse exercício para você ver. Meu Deus do céu. O diabo olha e fica assim, o que é isso que eles estão fazendo aí? O que é? Que doideira é essa de ha? É que eu estou aqui, ó, junto com Deus. Eu estou assentado juntamente com Cristo, ao lado do trono de Deus, rindo dos inimigos. Só que a paz, ela tem um significado interessante. Eu queria ler aqui para vocês. O significado dela nesse contexto. Diz assim, a paz, né? Ela é a segurança, seguridade, prosperidade, felicidade, pois paz e harmonia fazem e mantêm as coisas seguras e prósperas. Me ouça. Quando você entende o que é paz e começa a andar nela, isso faz com que as suas coisas, que os seus bens, que o seu emprego, não só isso, mas tudo. Mas eu dei esse exemplo porque às vezes eu olho no mundo corporativo, irmãos, as pessoas estão desesperadas. Desesperadas com medo de perder o seu emprego. Ai, eu preciso fazer. Por quê? Você gosta de fazer? Não é porque senão eu vou perder o emprego. Ai, eles vão me mandar embora amanhã. Você acredita que tem gente assim? Eu me compadeço. Não é porque eu sou bonito e trabalho melhor do que todos, não. É porque eu tenho segurança e paz. Olha o que diz aqui, ó. A paz, ela faz e mantém as coisas seguras e prósperas. Pare de olhar no corredor. Deixa Deus cuidar das suas coisas, porque a paz, aquela que excede todo o entendimento, sabe? Que o mundo não pode compreender, ela mantém as coisas seguras e prósperas. O Senhor disse, através de Paulo, na carta a Timóteo, de que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e uma mente sã. Isso é poderoso ou não? Deus, olha isso. A Bíblia diz o que Deus não nos deu. Deus não nos deu medo, não. Se você se encontra num lugar de insegurança, se você se encontra num lugar de medo do amanhã, medo do que vai acontecer daqui 10 minutos, medo de sair na rua, medo do que pode acontecer com o seu emprego, medo se a máquina vai quebrar ou não. É o exemplo mais bobo e grotesco para você entender que pode ser em tudo na sua vida. Se você está andando no medo, isso Deus não te deu. O que você faria se na sua porta acontecesse aquele escândalo que diz assim, na porta da sua casa, Mercado Livre! Não é assim a entrega hoje em dia? Shopping! O cara só falta jogar uma bomba na sua casa. Shopping! Aí ele vem, imagina, você desce na Shopee, aí você lembra no meio do caminho assim, eu não pedi isso, não pedi nada. Aí o cara da Shopee entrega e tá lá. Entrega para Roberval Amendoim, na sua casa. Você vai olhar e vai fazer o quê? Não, foi por engano, não é meu não. Mas tem muito crente aceitando as entregas do diabo lá. Medo não foi feito para filho de Deus andar nele. Mas quando nós deixamos o medo entrar na nossa vida e deixamos de observar que o que Deus nos deu foi espírito de ousadia ou de poder, espírito de amor e de uma mente sã, a gente começa a ficar perturbado na mente. E o diabo começa a trabalhar pesado, dizendo, ei, olha a sua idade. Ei, olha a sua idade. Ei, olha seu estudo. Ei, olha para você. Quando o diabo começar a dizer isso, você vai se levantar em ousadia, meu irmão. E vai dizer assim, isso não vem da parte de Deus. Eu tenho um espírito de ousadia para me levantar agora. E declarar em Deus que todas as bênçãos
espirituais que já estão providas para mim estão em manifestação agora mesmo, na minha casa, no meu trabalho, nos meus negócios. Os clientes vão chegar, a porta vai se abrir e a minha mente sã produzirá em mim. Deus produzirá em mim, através da minha mente sã, a paz que excede todo o entendimento, e eu entrego. Você pode levantar nessa noite e se entregar. Oh, meu Deus. Você pode declarar assim, ó: eu não tenho medo. Eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo de dar. Eu não tenho medo do futuro. Eu tenho a mente sã. Eu tenho a mente sã. Eu tenho ousadia. E declaro: tudo é meu. Tudo é meu. Tudo é meu. Aleluia. Oh! Você pode cantar aí. Eu creio, tudo é possível. Aquele que crê, não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, grito a muralha. Passa com os pés secos. Ei! Sou da fé e vivo sobrenatural. Creio em milagres no poder de Deus. Yeah! Eu creio, Tudo é possível, eu creio. nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Deixa isso aí crescer. Ei, começa a ver o que você quer. Oh! Tudo que Deus falou. Só igreja, só igreja. Na sua casa, na sua vida. Tudo que Deus Você pode se alegrar aí. Ha, ha, ha. Ei! Tudo. Tudo que Deus falou Yeah! vai acontecer. Eu creio. Tudo que Deus falou vai acontecer. Vocês, eu creio. Yeah! Tudo vai acontecer. Eu creio. Tudo é possível. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Eu creio. Tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai Só a igreja, de novo, só a igreja, de novo. Eu creio, eu creio. Eu creio. Yeah! Tchá, tchá! Tudo vai acontecer. Dá uma celebrada aí! Dá uma celebrada aí! Tira o pezinho do chão! Se alegra, porque amanhã teremos boas notícias! Ei! Aleluia! Glória! Eu já posso ver. Eu já posso ver. Glória! Aleluia! Aleluia! Deus está fazendo algo novo! Deus está fazendo algo novo!
fazendo algo novo. Deus está fazendo algo novo. Eu declaro novidade de vida. Novidade de vida. Oh, meu Deus do céu. Novidade de vida. Conexões vindo, conexões chegando. Oh, clientes vindo dos 4 cantos de São Paulo. Ei, ei. Aleluia. Vá se sentando. Eu já vou encerrando aqui, mas antes eu só queria fazer uma pergunta. Deus está fazendo algo novo, né? E no tocante à parte de Deus, tudo já está feito. A nossa parte é crer e falar com a nossa boca aquilo que nós queremos ver. Eu gostaria de saber se existe no nosso meio alguém que quer entrar para a família de Deus e viver esse algo novo. Se existe alguém que, ouvindo essa mensagem, e fala assim, cara, eu quero entrar para essa família aí. Onde não vivem por circunstâncias, mas vivem pela vontade de Deus, pelo que a palavra diz, e mudam as circunstâncias pela fé. Se existe alguém que deseja aceitar Jesus, levante sua mão agora que eu vou orar com você. Existe alguém no nosso meio. Existe alguém também, enquanto você pensa aí, que se afastou dos caminhos do Senhor, andou lá fora, e realmente você entende que hoje é o dia de reencontrar e estar aos pés da cruz. Se existe alguém nessa circunstância, levante sua mão também, e eu posso orar com você nessa noite. Decida por Cristo. Existe alguém aqui nessa noite, nas duas condições, que quer receber a Jesus, ou então deseja se reconciliar? Não? Todos salvos? Glória a Deus. Você foi abençoado. Tenho 2 livros para indicar aqui. Livro O Espírito da Fé, de Mark Hanks. Poderoso. O que é o Espírito da Fé, irmão? Você crê no seu coração, fala com a sua boca e vê acontecer diante de você. E temos também o livro Fundamentos da Fé, de Kenneth E. Hagin. Livros poderosos que vão fundamentar você, que vão trazer uma estrutura sólida para você puxar do reino do Espírito aquilo que já é seu. Amém? Um beijo no coração.